Sejam todos bem-vindos a mais um momento da Escola Dominical da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, saudando a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos para trazer contribuições e estratégias didáticas para mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. O primeiro trimestre de 2024, com a lição comentada pelo pastor José Gonçalves, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Dentro da teologia sistemática, este tema é a eclesiologia, é a doutrina, o ensino sobre a igreja. E mais do que nunca, esse tema é um tema propício, um tema salutar, necessário, eu diria até urgente para os nossos dias, né, com o crescimento do movimento dos desigrejados, as pessoas que estão cada vez mais com uma aversão, uma alergia ao que se diz de igreja congregacional, de ambientes congregacionais, né, igreja reunida em comunidade para servir a Deus. Então eu creio que no coração de Deus está esta lição para ser um instrumento de despertamento, um instrumento de correção, também de consolo, para nós continuarmos sendo igreja, né? Não só estando, mas sobretudo ser igreja em pleno século XXI. E para a glória de Deus, né, nós lançamos aí um novo modelo, ao invés das lições semanais, nós vamos trazer uma síntese panorâmica da lição. Então, este programa é um programa único e os irmãos vão ter oportunidade de consultá-lo, voltar a assistir e procurar aí algum ponto do programa, alguma lição que chamou mais atenção. Então, você vai ficar com esse material disponível, tanto para compartilhar, mas também para consultar várias vezes. Nós vamos apresentar aqui uma síntese panorâmica, não é uma lição exaustiva, não tem como esgotar todo o assunto, mas traremos aqui as nossas contribuições, dentre tantos outros homens de Deus, mulheres que têm se levantado para contribuir com o ensino das Sagradas Escrituras, e nós vamos trazer aqui essa visão mais panorâmica, abrangente e, evidentemente, será também uma bênção para as vossas vidas. Pedimos que curtam, que compartilhem e também, se possível, comentem aí de onde você está, né? Se você é de alguma congregação aqui do nosso estado, em Pernambuco, se você está em algum outro estado do nosso país ou mesmo em outro país, comenta de onde você é. Com certeza ficaremos felizes em saber as pessoas que estão nos acompanhando. Para este programa, nós contamos com a participação do evangelista Luiz Gustavo, ele que é pastor de igreja, coordenador de área, né, como nós chamamos aqui, também é membro do Conselho de Doutrina, né, ingressou no Conselho de Doutrina de nossa igreja e é um ensinador que tem servido ao Senhor no ministério da palavra. Também já contribuiu como vice-superintendente da nossa Escola Bíblica Dominical. Também contamos com a participação do pastor Altair Germano, bem conhecido nosso, um dos mestres da nossa igreja, que Deus tem levantado também no Ministério da Palavra, não só aqui, mas em todo o país e até fora dele. Já foi missionário ali na Itália, no continente europeu, e tem percorrido terras e terras pregando a palavra de Deus. É presidente do Conselho de Doutrina da nossa igreja, foi já superintendente também da Escola Dominical por pouco mais de uma década e tem vasta experiência no ensino teológico, professor e também escritor, né? Autor de variados livros e com certeza será também uma grande contribuição à sua participação. E completando o nosso querido presbítero Gastone Alves, que é o vice-superintendente ou vice-líder geral da Escola Bíblica Dominical da Igreja em Abreu e Lima. Está aqui conosco também professor, mestre, por vocação, por profissão, né, como sempre digo, e para a glória de Deus, tem nos ajudado neste trabalho, ajudado o nosso pastor presidente, não só com o ensino adulto, mas também com os dons variados que Deus lhe deu, alcançando também a didática infanto-juvenil. Então, queridos irmãos, este grupo aqui é um grupo representativo de tantos outros homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado para pregar a sua palavra. Nós voltamos já já. Bem, queridos, então vamos iniciar aí trazendo alguns apontamentos
para a nossa lição trimestral, e não tem como falar desta lição ou falar do termo igreja sem citar, evidentemente, a lição 1, a origem da igreja, não é? Sempre que pensarmos na igreja, nós vamos remontar a sua origem. E a origem da igreja está onde? Em algum reformador, em algum apóstolo, em algum profeta, algum missionário, algum teólogo? Não, evidentemente que não. A origem da igreja é divina, ela é criação do próprio Deus, ela é propriedade do próprio Deus e é um mandamento bíblico ser igreja. Deus cria a igreja não como uma alternativa que nós devemos escolher se fazemos parte ou não. A partir do momento que eu sou salvo em Cristo, o apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios que nós somos batizados em Cristo pelo Espírito. Ele nos insere. O Espírito Santo nos insere em Cristo. E essa inserção em Cristo é no corpo de Cristo, que evidentemente é a igreja. Então, é uma ação de Deus inserir os salvos no corpo de Cristo, né? Esse corpo místico que é a igreja. Então, quando nós observamos essa alergia cultural que muitos estão promovendo em relação à igreja, até ao nome, né? Algumas pessoas criam as suas comunidades cristãs e evitam até utilizar o termo igreja, né? Importam a palavra church, que é igreja em inglês, para dar uma roupagem talvez mais moderna. Outros evitam essa nomenclatura. Nós temos certas comunidades que não querem nem colocar nenhum nome na sua fachada, e cada um vai assumindo suas posturas, mas numa ideia de descaracterizar aquele padrão bíblico do que é a igreja. Se a igreja é uma criação divina e, por sua vez, uma propriedade do próprio Deus, é Ele quem determina como é a igreja. Eu não falo da igreja local, né? A cor da fachada, a disposição dos bancos. É claro que não. Isso são decisões nossas, isso faz parte do governo da igreja. Mas há características essenciais de uma igreja que remontam a este mistério espiritual que está envolvido no ser igreja. E isso é inegociável, nós não podemos abrir mão, e por isso que esta lição encontrará guarida em nossos corações, vacinando-nos contra essa alergia, essa toxicidade que alguns estão promovendo contra o ajuntamento cristão. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar ali a revelação do plano de Deus para a igreja. Evidentemente, a igreja tem início em Pentecostes. Isso está claríssimo, né, aos olhos de estudiosos das Escrituras, de maneira quase unânime, não é? Eu digo quase porque sempre tem alguém que discorda de uma coisa ou outra, mas de maneira quase unânime a comunidade cristã reconhece que a igreja foi iniciada, como ela é, ali em Pentecostes. Lá em Mateus 16, quando Jesus de maneira profética diz: edificarei a minha igreja, ele não estava edificando naquele momento, naquela declaração, porque o verbo aponta para o futuro. E a inserção, o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, unindo a igreja na diversidade dos dons e promovendo esse ajuntamento, nós vamos ver que o derramamento do Espírito promove ajuntamento. Lá em Atos 2, nós vamos encontrar o doutor Lucas informando que a igreja ela era unânime, ela perseverava na comunhão, todos que criam estavam juntos. Então são muitos termos usados, até de maneira aparentemente redundante, para demonstrar que o derramamento do Espírito promove unidade. E então dá-nos a entender que a igreja precisa deste elemento unificador dentro dela, que é o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós percorremos o Antigo Testamento, né, as páginas do Antigo Testamento, por sua vez, também encontraremos lá aquilo que seria protótipo da igreja. O desejo de Deus de reunir, de congregar, já congregando Israel no deserto. Ao longo da história, Deus está sempre promovendo reuniões. Nós vamos observar, por exemplo, as santas convocações, as festas solenes do calendário judaico, e mesmo no deserto,
Deus institui que o povo se reúna, que o povo congregue ao longo do ano, em diversos momentos, para cultuar a Deus. Então Deus não só une, Deus não só reúne, mas Ele apresenta propósitos. Ele lança para o seu povo propósitos no ato de reunir-se, no ato de congregar-se. Esta assembleia, esta reunião é propósito do próprio Deus e, evidentemente, Ele nos orienta na palavra como deve ser feito esta reunião, este ato congregacional. Então, Deus faz isso com Israel, mas apontando tipologicamente também para uma congregação, uma assembleia que evidentemente seria muito maior. Não falo da Assembleia de Deus como instituição, falo da Assembleia Universal dos Santos, como nos ensina ali a carta aos Hebreus. Então, queridos irmãos, antes de tudo precisamos reafirmar que a igreja é criação divina e se é criada por Deus, também é propriedade dele. E ele não dá a homens a autoridade de deturpar, adulterar, nem corromper a natureza do que foi criado por Deus, que é a igreja também, um ato da sua criação. Então, que Deus nos ajude a cada vez mais defender a igreja no sentido não político, mas no sentido teológico, no sentido espiritual, através da palavra de Deus. Não é? Então, evidentemente, esse tema é um tema até polêmico, é um tema controverso. Nós vamos encontrar muitos podcasts, muitas pregações até, muitas palestras, até de pessoas que se dizem cristãs, lutando contra a igreja, o ato de congregar, o ato de reunir-se, né? A Assembleia Universal. Nós vamos ver pessoas que se dizem cristãs ensinando de maneira adulterada o que seria a igreja. Então, precisamos retornar às Escrituras. E aí, vários assuntos relacionados à igreja serão tratados esse trimestre. O primeiro, que está lá na lição 4, e eu creio que é já uma das distinções mais básicas que nós aprendemos a fazer, é a relação da igreja com o reino de Deus. O reino que vai sendo revelado, expandido no Novo Testamento, através do ministério de Cristo, do seu sacrifício na cruz, e sabemos que a igreja está diretamente envolvida com o reino de Deus. E aí já vamos aproveitar a contribuição de um dos nossos convidados, né, o evangelista Luiz Gustavo, remontando aí a lição de número 4, a gente queria ouvi-lo se a igreja e o reino de Deus seria a mesma coisa, não é? Tem pessoas que, evidentemente, talvez se confundem em relação a isso. Reino de Deus é um tema também muito amplo, muito rico teologicamente, e qual é a relação? São a mesma coisa, não são? Como diferenciar, como saber como biblicamente se relaciona essas duas vertentes, essas duas dimensões espirituais? Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem, gratidão a Deus por estarmos aqui, saudando a todos os presentes, pastores que aqui estão. O pastor Renato pontuou muito bem a questão da origem da igreja, e tratando de igreja como reino, esse tema, o próprio tema sobre o reino de Deus, ele já é bastante amplo. Sim. Não é? Como já fora falado. E eu acho interessante que o comentarista da lição, ele faz uma diferenciação e ele pontua acerca do povo de Deus como um todo, mas ele apresenta algo que está dentro da nossa linha de interpretação, a nossa hermenêutica compreende, por exemplo, e a lição de uma forma indireta toca nesse ponto, a distinção entre Israel e igreja, não é? Existem outras vertentes teológicas que vão defender a ideia de que a igreja é o novo Israel de Deus, e esse é um assunto também bastante controverso, bastante trabalhado hoje em programas de debate, mas nós entendemos isso de uma forma muito tranquila e diferente, a perceber a expansão e a atuação do reino de Deus na antiga e na atual aliança. Então, eu acho que para ficar claro e entendermos é que o reino de Deus ele é universal, ele está acima do conceito institucional, mas quando a gente observa a apresentação da igreja nas Escrituras,
A igreja ela não está presente, clara, diretivamente no Antigo Pacto. No Antigo Testamento, nós vemos o tratar de Deus com a nação de Israel e já vemos o reino de Deus em ação com o povo de Israel também, como bem coloca o nosso comentarista da revista desse trimestre. Mas a gente vai observar que a igreja também não assume um papel próprio do reino. Na visão dispensacionalista, que é a visão que todos nós estamos alinhados, nós temos um termo, eu não considero um jargão, mas é um termo muito usado sobre o reino de Deus, o reino, ele já é e ainda não. Né? Quando a gente observa a questão da aplicação escatológica literal do reino, na nossa interpretação nós entendemos a literalidade do reino futuro do Messias, o milênio. Então, essa ideia de um reino que já está ativo, mas é um reino que ainda irá se consolidar como um todo. Então, a igreja no Novo Pacto, no Novo Testamento, ela vai apresentar, na verdade, uma expressão mais forte do reino. O Senhor Jesus, quando veio, ele veio pregando o reino. João Batista, como precursor do Messias, trouxe muito forte a ideia do arrependimento, porque o reino é chegado. Então, é uma ideia de uma instalação mais direta do reino, mas não ainda na sua totalidade. Eu penso que quando nós observamos dessa maneira, nós percebemos que a obra de Cristo, trazendo salvação e restauração, é a expressão daquilo que o reino proporciona para esses súditos, mas que ainda não é a sua instalação por completo. E eu estava observando aqui que esse período amplo do reino, que o milênio em si é uma expressão mais forte do reino, na igreja como um todo, a igreja é uma representação na terra do reino. Por exemplo, nós temos um exemplo interessante, são as embaixadas de outros países. Né? Eu tive a oportunidade de uma certa feita em Brasília. Quando você vai lá na área onde estão as embaixadas dos países, você percebe que os prédios das embaixadas eles têm as características dos seus países que eles representam. E aquele local, de fato, representa o país naquele território. Então, exemplo, a embaixada do Japão, você, ao entrar na construção, nos termos da embaixada, vai se entender que você está pisando em solo japonês, só que no Brasil. Isso vai servir para qualquer outros países, né? Então, a embaixada é uma representação com uma força de expressão maior do reino, que aquele cônsul, que o seu representante legal está fazendo esse papel de representação em um outro território. Então, a igreja, ela não pode ser compreendida como sendo literalmente e totalmente a expressão do reino. Mas assim como Israel, no Pacto Antigo, teve a representação dessa ação desse reino de Deus, a igreja também tem o papel de ser uma expressão do reino, ser uma representante do reino, ser uma embaixadora do reino que está ativo na igreja. A igreja representa o reino na terra, mas esse reino que na sua consolidação total ainda está por vir. Então esta talvez possa ser a expressão mais coerente do que a gente pode entender a relação do reino com a igreja. Muito bom. E lembrando que o reino de Deus é eterno. Então, de maneira didática também, dá para observar que o reino é maior que a igreja, porque a igreja foi criada. Nós falamos aqui da origem da igreja, mas o reino, a Bíblia nos ensina que o reino de Deus é um reino eterno. Exato. Não é? Então, a igreja, ela é subproduto do reino, poderíamos dizer assim, e há um teólogo que diz que a igreja é a agência do reino na terra, né? Que seria essa analogia que o nosso pastor fez com as embaixadas. Isso é muito bom, é muito interessante, a gente vai ouvir muitas pessoas falar na igreja, né? O irmão tem visão de reino, não tem visão de reino. E o que significaria isso? É justamente algo maior que está por cima da realidade da igreja, e esse reino será, evidentemente, implantado com Cristo e de maneira mais enfática naquele período que nós conhecemos escatologicamente como período milenar, ou milenial. E esse período, quem é que vai reinar com Cristo? É justamente a igreja. Então, nós estamos já participando da expansão do reino e, evidentemente, participaremos da consumação do reino
de maneira escatológica. Queridos irmãos, avançando também, vale a pena nós meditarmos um pouco sobre outra distinção que também é muito falada, que é a relação entre a igreja visível e a igreja invisível, né? A igreja instituição e a igreja corpo, a igreja organismo. Também vejo muito nesse movimento do desigrejado, a igreja sou eu não preciso da igreja institucional. Eu e Cristo, nós temos uma relação. Então, essa relação entre a igreja visível e invisível, que está na lição 3, que trata da natureza da igreja, né? A essência da igreja, de que a igreja é feita. E é muito interessante também nós trazermos uma contribuição. E eu queria a ajuda aí do nosso querido amigo presbítero Gastone, como identificar a igreja universal dentro da igreja local. Como identificar se a igreja visível é uma expressão da igreja invisível, né? Como identificar o todo e as partes. Tem partes aí que querem ser o todo. A igreja sou eu. O camarada está dizendo que ele é a igreja, então ele é a parte querendo tomar o lugar do todo. Mas eu queria então que ele nos ajudasse, né, a trazer uma identificação bíblica para fazer essa distinção. Queridos, a paz do Senhor Jesus, fico muito feliz de poder mais uma vez estar reunido aqui com o nosso superintendente, trazendo alguma contribuição para os irmãos que terão um trimestre abençoado. Eu fico muito feliz de estar ao lado aqui do nosso pastor Luiz Gustavo, nosso pastor Altair e ao nosso pastor Renato, nessa contribuição sobre não só origem, como já foi trabalhado, mas agora a natureza. Como alguns irmãos sabem, eu sou professor de física. E normalmente nós trabalhamos os conceitos pertinentes à palavra natureza. E boa parte das vezes fazemos até a etimologia da palavra para termos uma compreensão maior e melhor. Aqui na Escritura, quando vai trabalhar sobre a natureza da igreja, basicamente nós teremos a essência. Quando a gente vai falar de natureza, podemos falar de origem, podemos falar de características ou propriedades. Especificamente nessa lição, nós vamos tratar sobre a essência. Então, a gente pode discorrer muita coisa, meu pastor Luiz Gustavo, mas fica muito na questão das instituições, enquanto que a essência da igreja, essa precisa ser comentada, discorrida e compreendida por nossos membros congregados. Até porque, pastor Altair, por muito tempo, vem se trabalhando a questão dos nomes das instituições, de favorecendo o marketing de certas congregações, em detrimento à igreja, como já provocado aqui pelo nosso superintendente, a igreja que ela é universal, formada por todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E como identificar? Pergunta esta, provocada aqui por nosso superintendente. A igreja local, a igreja universal. É pertinente para que a gente consiga responder a esse comentário e aqui o nosso pastor escritor ele vai trazer uma ideia muito significativa sobre a essência da igreja e o que nós podemos definir com essa essência. Existem algumas características que as igrejas possuem. E, normalmente, nós associamos a essas características algo muito pessoal. Por sua vez, nós vamos ter aí vários comentários sobre 10 características de uma igreja verdadeiramente cristã, 5 características da igreja de Cristo, 8 características. Então, vários pregadores, vários escritores vão trazer aí os seus comentários. Mas o nosso comentarista ele começa trazendo sobre o fundamento da palavra. Qualquer outra característica que a gente coloque, a igreja precisa ser humilde, a igreja precisa ser adoradora, a igreja precisa ser isso ou aquilo, vai estar centrada na palavra. E é justamente aqui o nosso primeiro tópico fala de
a natureza da igreja ela é confessional. Essa igreja, seja ela visível ou invisível, ela é confessional. E diferenciando a igreja local, a igreja visível, da igreja invisível, formada por todos os servos de Deus, que não tem limitações geográficas, nós vamos encontrar que essa característica logocêntrica, tem algumas palavras aqui que a gente vai precisar trabalhar melhor com os irmãos, e aí recomendo o livro de apoio, porque aí vai ter alguns aspectos que é pertinente para os irmãos estudarem. Então, o primeiro termo aí, logocêntrica. O segundo, ela tem que ser cristocêntrica. Tem muita igreja, e permitam-me, meus pastores que aqui estão, tem muita igreja que tem até nome, Assembleia de Deus, Igreja de Cristo, Igreja disso ou daquilo, mas a centralidade das Escrituras, a centralidade do Espírito Santo e um outro aspecto, meu pastor, fala da pneumatologia, ela é pneumatocêntrica. É um termo mais colocado aqui, mas é que o Espírito Santo de Deus se faz presente, né? Quando nós falamos da igreja local, a igreja visível, e aí eu retomo a sua fala, quando muitas pessoas têm já colocado no seu hábito de falar, eu sou igreja, e de forma alguma pode acontecer isso. Então, o nosso texto, que é colocado para análise dessa lição, 1 Coríntios 12, de 12 a 27, vai trazer justamente uma das mais belas analogias feitas pelo apóstolo Paulo. A igreja comparado a um corpo, e que não pode ter corpo sem membros, e que, de forma alguma, a dificuldade de um membro querer ser superior ao outro. E, por vezes, membros querendo ser a própria cabeça deste corpo. Então, de forma alguma. Quando nós vamos tratar dessa natureza da igreja, a gente precisa compreender que essa igreja, por ser local, enquanto aqui estamos nesse plano terrestre, precisamos ter a essência de Cristo. E todos nós precisamos ter o caráter de Cristo. É isso que diferencia a igreja local de várias outras denominações. Se você que está aí na sua escola bíblica dominical, a comunidade não conhece a igreja que você faz parte, a escola bíblica dominical que você faz parte, é preciso repensar alguma coisa. Por quê? A igreja, ela tem o caráter de Cristo e ela vai incomodar a comunidade local. E como é que ela vai incomodar? Primeiro aspecto, ela é confessional. Ela tem a palavra na sua centralidade. Depois, é claro, a gente tem a igreja invisível, algumas particularidades dessa igreja invisível, que vai ser composta por pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo e em vários períodos da história. Desde a fundação, quando foi já citado aqui, Atos 2, a igreja ela foi criada, mas em diferentes períodos, pessoas creram no Senhor Jesus Cristo. E, nesse momento, não vai ser a minha pessoa, Gastone, quem vai definir você faz parte da igreja ou você não faz. Porque a igreja é de Jesus Cristo. Ele que morreu e ele que ressuscitou por ela. Nesse aspecto ainda, nós temos uma dimensão comunitária. E nessa dimensão comunitária, nós vamos compreender, pastor Renato, a ideia de sermos um, embora no coletivo buscarmos essa unidade, que aí, nessa unidade enquanto igreja e diversidade dentro dessa unidade, nós compreendemos a importância de cada um de nós como membros do corpo de Cristo. A orelha não vai dizer ao pé o que fazer, o pé não vai dizer à mão
o que fazer, desde que todos saibam aquilo que cada um faz como membro deste corpo que funciona em harmonia. Que Deus te abençoe, querido professor, e que possas compreender e trabalhar com a sua escola, com os vossos alunos. Permitam-me trazer apenas um comentário no Ensinador Cristão. Nós temos uma fala bem pertinente para esse momento e eu gostaria de reproduzir para que você pudesse, juntamente com os vossos alunos, ter essa possibilidade de ampliação no comentário. Então, vou reproduzir na forma integral. Além dos aspectos dimensionais que constituem a igreja, há uma perspectiva que norteia todas as ações de seu trabalho. A igreja existe neste mundo em razão da sua essência missional. E é claro que vai ser abordado aqui ainda, porque muitos de nós, e aí eu vou provocar o pastor Altair Germano, que está aqui, muitos de nós têm uma ideia de que a igreja, a missão da igreja é sair das quatro paredes e evangelizar. Dentro dessa missão de evangelizar, a igreja tem como principal função adoração. Vou provocar, pastor, viu? O senhor, nas suas falas, vai poder comentar isso muito mais. E ainda, como igreja, nós só conseguimos fazer esse momento de adoração, essa comunhão entre o nosso Criador, o nosso Redentor, uma haste vertical, se a haste horizontal, a comunhão entre os membros existirem. E sendo assim, nós temos essa premissa de que a natureza da igreja, esta natureza, esta essência é a comunhão entre os seus irmãos, a comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Que Deus abençoe. Amém. Muito bom, porque nós temos que entender que a igreja visível, ela sempre será menor do que a igreja invisível. Há elementos que distinguem a igreja visível, a igreja local. Há muito mais elementos que se distinguem as igrejas locais. Cor de fachada, formato de templo, quantidade de cultos na semana, onde senta o grupo de louvor, se os dirigentes do culto sentam na tribuna ou abaixo. São características da igreja local que faz alguém identificar a igreja local. Mas toda igreja local precisa ter os seus elementos que, ao eu ter contato com aquela igreja local, me remete à igreja universal. E se eu estou numa igreja local que não me remete a nenhum elemento da igreja universal, eu tenho que repensar essa igreja. Eu queria contribuir, pastor Renato, algo que traz uma diferença muito grande entre a igreja como organismo e a igreja como organização, é que a igreja organismo ela não fecha as suas portas, mas as organizações podem estar fadadas a isso. Alguém pode dizer, em tal bairro alugaram um salão e se abriu uma igreja. A igreja não prosperou, fechou. A igreja fechou. Na verdade, o que não deu certo foi uma instituição, uma organização que se levantou ali, mas por diversos motivos ela não deu certo. Mas a igreja de Cristo jamais fechará as portas. Ou seja, as organizações institucionais, elas podem até não ter êxito, mas a igreja de Cristo sempre estará de portas abertas. Glória a Deus. Cristo foi quem edificou. Eu gostaria também de fazer uma pequena contribuição que envolverá esses temas iniciais da lição desse trimestre, que relaciona Reino de Deus, Igreja Invisível e Igreja Visível, essa expressão local, comunidade local. Em João 3 e 5, nós lemos, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, falando aqui da regeneração, não pode entrar no reino de Deus. É interessante perceber que a regeneração se relaciona também diretamente com o próprio ser igreja.
Ninguém pode ser igreja sem nascer de novo. Dessa forma, a inter-relação entre ser igreja e entrar no reino, ou entrar na igreja e entrar no reino, estão ligados. Não se pode entrar na igreja sem entrar no reino. Eu entro nessa dimensão espiritual atual, no reino, me torno igreja pela fé em Cristo Jesus. E, obviamente, esse me tornar igreja, organismo, me leva à organização local. Contudo, é possível fazer parte de uma organização local sem entrar na igreja, organismo, nem entrar no reino. Meu Deus. Então, nem todos que estão na igreja local entraram no reino. E nem todos que estão na igreja local fazem parte do organismo igreja. Mas o fazer parte de forma verdadeira como comunidade local, como membro da igreja local e membro do organismo, implica em entrar no reino. Então, a todos que nos assistem, é importante refletir sobre isso. Eu faço parte de uma igreja local. Entrei no reino, eu faço parte do reino, eu faço parte do organismo igreja. Todas as bênçãos de Deus para o presente e para o futuro, para nossas vidas, dependem de termos entrado no reino e entrado nessa dimensão espiritual da igreja. A igreja local por si só não diz muita coisa. Ela representa, tem a sua representatividade, mas não diz tudo. Então, faça parte de uma igreja local, mas tenha consciência que você entrou no reino e que você faz parte da igreja organismo, dessa dimensão mais espiritual e universal da igreja. Muito bom. E através da regeneração, do novo nascimento, primeira etapa ali da salvação. Eu penso que em algum momento no livro ou na igreja, se fala hoje há muita adesão à igreja. Tem muita gente aderindo à igreja sem nascer de novo. Isso é muito forte, né? Um tema que faz a gente justamente pensar essas coisas. Antes de estar no hall de membros lá, mas meu nome está no sistema, precisamos ter o nome escrito no livro da vida. Bem, aproveitando aí também a fala do pastor Otaí, também queremos ouvi-lo mais, e um tema vai puxando o outro, né? Há um dos pilares da reforma que Lutero conquistou, né, na interpretação das Escrituras, que teologicamente é uma expressão conhecida de todos nós, sacerdócio universal dos crentes, né? Fui regenerado por Cristo, o Espírito me batiza no corpo, né? Eu tenho essa inserção no corpo, que não é uma adesão à igreja local apenas, mas eu estou inserido no organismo vivo, eu faço parte do corpo, e eu vou agora exercer algo, porque o Senhor, Ele nos insere na igreja e nós temos agora um compromisso nessa inserção, não é? Tem pessoas que evidentemente entendem que estar na igreja é frequentar cultos, mas há algo muito maior do que isso. Então, há um salto da graça entre a antiga e a nova aliança, porque na antiga aliança a tarefa sacerdotal era restrita a um grupo. Na nova aliança, Cristo conquista para nós este sacerdócio universal dos crentes. Isso está relacionado à lição 7, que é a lição que fala sobre ministério. A igreja está envolvida com ministério. Não ministério como sinônimo de carreira, né? As pessoas estão usando muito essa palavra ministério. O meu ministério é muito próspero, eu tenho 30 anos de ministério, o meu ministério é um ministério avassalador e tem dividido esse país em dois, eu tenho dividido a história em duas e tudo mais. Mas ministério, na acepção grega do termo, né, neotestamentária, como serviço, e aí eu queria já a participação do pastor Otaí, e isso já bem específico em relação à lição 7. É possível exercer esse sacerdócio universal, ele é necessário exercer, é urgente, mas esse exercício, ele está relacionado ao ato congregacional, ou eu posso ser um sacerdote, já que eu sou universal, então eu não preciso de nenhuma ligação com a igreja local. Parece ser uma pergunta óbvia, mas para os dias que estamos vivendo, precisamos aproveitar as oportunidades, pastor. Eu acho que eu vou fazer uma declaração aqui um pouco polêmica,
que tem a ver com o sentido como se usa muito a expressão sacerdócio nos dias de hoje. Os dons ministeriais, em primeiro lugar, gostaria de destacar que eles foram dados para a edificação da igreja. E nos mostra a dependência que temos uns dos outros, porque é possível que alguém receba de Deus todos esses dons, ou alguns deles, mas mesmo quando nós recebemos com o foco de servir o outro. Nós somos abençoados pelo que recebemos de Deus, mas recebemos mais para abençoar, para contribuir com a edificação dos outros. Então, todos desenvolvem funções importantes nesse sentido de serviço à igreja através desses dons. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para a questão do termo sacerdócio é como, eu acredito, de vez em quando ele é usado de forma equivocada. Vou tentar ser mais claro. Se escuta aqui ali o seguinte: o pastor é o sacerdote da igreja. O marido é o sacerdote da sua casa. Sim. Eu discordo. Ouvimos muito isso. Eu discordo. Porque, geralmente, quando se coloca isso, se não de forma clara, se passa a ideia de que o pastor me representa diante de Deus. O pastor não me representa diante de Deus. E nem o marido representa a esposa diante de Deus. Sacerdócio universal é exatamente essa ideia de que cada um tem acesso direto a Deus, sem precisar de mediação humana. Se a gente usa o termo sacerdócio no sentido de liderança, onde dentro do contexto geral do sacerdócio havia alguns que eram detentores de uma função hierarquicamente em relação a outros superior, vamos dizer assim, o homem é o cabeça da mulher. O pastor tem uma posição de autoridade que faz servir a igreja. Então, em primeiro lugar, entender essa questão de sacerdócio. A minha mulher não precisa de mim, nem meus filhos, para se dirigirem a Deus. Então, eu não faço mediação. E nem eu preciso do pastor. Eu sou pastor também, e nenhum membro precisa de mim para entrar na presença de Deus, porque ele exerce o seu sacerdócio. Então, tirando essa questão de mediação, ou de alguém de quem nós precisamos para ter acesso a Deus, que precisa de fato ser totalmente tratado e trabalhado, as especificidades que Deus concede a cada um na igreja em termos de serviço são dadas para a edificação da igreja, e enquanto aqueles que recebem contribuem para a edificação da igreja também crescem. Eu quero só concluir minha cooperação com uma palavra de Paulo que eu acho muito, muito importante, da forma como ele coloca em Efésios capítulo 4, quando ele vai citar o que nós classificamos como dons ministeriais. No versículo 15, depois de tratar de alguns objetivos desses dons ou ministérios, ele diz: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele fala cresçamos. Então, enquanto ele é portador do dom e contribui com o crescimento de outros, ele também cresce. Então, que todos crescemos quando tomamos consciência do dom que Deus nos deu e cooperamos e servimos a igreja com esse dom. Muito bom. Observe, irmãos, que esta lição ela tem muitas distinções, né? Muitas distinções que nós devemos fazer entre isto ou aquilo. E observem que procuramos sempre um equilíbrio, né? A igreja é o reino, a diferença de igreja e reino, a diferença entre igreja visível e invisível, a diferença entre sacerdócio universal e edificação mútua. Então, observe que essa lição é cheia dessas aparentes distinções e na palavra nós encontramos justamente essa unidade, porque precisamos ter o cuidado. O pastor diz de maneira claríssima que sacerdócio universal significa que eu tenho acesso direto a Deus. Isto é uma verdade. Isso é uma conquista de Cristo na cruz, irremediável. Mas isso não
nos dá o direito ou até talvez a isenção do ato de congregar. É aí onde reside o perigo. Não, eu sou sacerdote universal, não preciso de ninguém, tenho acesso direto a Deus. Sou Moisés no Monte Sinai e não preciso de mediadores. Mas nós devemos entender que este acesso direto na comunhão individual que cada crente tem com Deus. Mas para edificação, como bem pontuou o pastor Otaí, é necessário o ato congregacional. A edificação, ela é congregacional. E aí eu me lembro de 1 Coríntios 12, quando o texto aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos ensina, nos versos 4, 5, 6, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o verso 11, Paulo encerra, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, há uma outorga de Deus individual, mas o uso, como bem pontuou o pastor, deve ser coletivo. Há uma frase hoje muito recorrente no contexto dos desigrejados e dos revoltados com a igreja, pelas razões N que alegam. A frase recorrente é: eu não preciso de pastor. Sim. Quem sabe do que nós precisamos é o Senhor da igreja. E o Senhor da igreja deu pastores à igreja. Então, quando se diz eu não preciso de pastor, está se dizendo o seguinte: eu não preciso daquilo que Deus entendeu que eu precisava. Porque se eu não precisasse, Ele não dava à igreja. E se você é igreja, se percebe igreja, crente salvo em Jesus Cristo, não você é igreja, porque você é igreja no contexto de estar inserido num corpo. Uhum. Fora do corpo, ninguém é igreja sozinho. Membro isolado do corpo morre, porque não nutre e não é nutrido. Então, se você se percebe crente em Jesus, você precisa de pastor, porque Deus deu, entre outros ministérios, pastores para a igreja. Para a igreja. São dons de Deus, né? Esses dons no sentido de... Deus não nos dá presentes. O que a gente não precisa. Ele só dá o que a gente precisa. Precisa. Glória a Deus. Muito bom, irmãos. Observe a riqueza desta lição. Não é apenas um comentário panorâmico, mas evidentemente riquíssimo. Meus irmãos, nós vamos para um breve intervalo e retornamos em poucos instantes. Retornamos aí mais uma vez e temos mais contribuições para esse trimestre, né? Lição rica, lição bem doutrinária, muito bem escrita e, evidentemente, encontrará em nossos corações um solo fértil para frutificar. Queridos irmãos, esse tema tem gerado muitas controvérsias, não porque seja um tema controverso, porque é a palavra de Deus, mas nos corações e nas mentes pós-modernas, dos homens amantes de si mesmo, pessoas que amam mais a si do que Jesus, do que a palavra, ou até mesmo do que a igreja. Não é? Nós temos hoje um movimento que cresce cada vez mais, que é o movimento dos desigrejados. Sabemos que muitas vezes pessoas sofreram decepções, frustrações, e não quero entrar no mérito pessoal, porque cada um tem as suas vivências, mas eu não posso tomar a minha experiência como uma verdade inerrante para um todo. Então, não é porque eu tive uma situação, uma vivência, uma experiência desagradável numa igreja local que eu devo tomar a Igreja Universal agora como algo ruim, baseado numa experiência pontual. Então, muitas pessoas sofreram dificuldades na igreja local e passaram a concluir que a Igreja Universal, que a Igreja de Cristo não presta, é dispensável e alguns até apregou que igreja é algo nocivo. Queridos, precisamos defender a nossa fé, defender a palavra de Deus, pois a igreja não é criação humana. Talvez uma igreja, instituição, uma denominação, né, nessa marcha logocêntrica que foi falada aqui, de propagar mesmo um CNPJ, propagar uma razão social, e Cristo não nos chamou para propagar esse logocentrismo, né? A igreja é dele, a igreja universal, a Assembleia Universal dos Santos, que
expressão do reino demonstrada na igreja local. Mas baseado nessas desconstruções é que nós estamos aqui tentando nesse trimestre estabelecer no coração dos nossos alunos esse amor por Deus, pela sua palavra e consequentemente pela igreja, né? Nós amamos a igreja, nós somos igreja e passamos também a amá-la. E aí é preciso não confundir logocentrismo com logoscentrismo. Que é a palavra. É muito bom esse trocadilho do grego, não é? Esse logo é o logo de logotipo, né? De logomarca. Muito bom, pastor. É interessante isso, né? Porque a igreja, ela é centrada na palavra. Aí seria um logos-centrismo, né? Pode até digitar aí aparecer aí no rodapé do vídeo, né? Essas palavras aí, essa diferenciação, esse logos do grego, que é a palavra de Deus. Quer falar, Gastone? E aqui está no livro de apoio, justamente o logocentrismo. Sim. E não o logocentrismo. Sim, interessante. Foi boa colocação, muito bom, pastor. Muito bom. Foi bom essa colocação. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender, evidentemente, que há algumas características indispensáveis da igreja em relação ao seu funcionamento. Da igreja invisível, que vai ser refletido na igreja visível. Nós também queríamos trazer algumas contribuições em relação a isso. Primeiro, em relação a culto, não é? A igreja se reúne. É um mandamento a igreja se reunir. Se reunir para quê? Deus nos dá liberdade, evidentemente, e nós cremos que há uma liberdade normativa no tocante ao tipo de culto que nós vamos entregar a Deus. Há elementos, e nós vamos aproveitar a presença aqui do pastor Otaí para entender essa liberdade, né? O culto, ele tem elementos indispensáveis. E Deus nos dá uma liberdade que deve ser usada com responsabilidade. Então, até onde vai essa liberdade da igreja local de entregar o seu culto a Deus? O que é que eu preciso ter para que o culto não perca o seu perfil de culto a Deus, não é? E muitos teólogos dividem a tarefa da igreja, a missão da igreja, ela se reúne com uma tríplice tarefa: adoração, edificação, evangelização. Mas, pastor, como é que isso está entrelaçado ao ambiente de culto? Antes de tecer um comentário sobre os elementos do culto e o culto de forma geral, eu queria rapidamente aqui divulgar para os irmãos que o nosso último livro publicado, esse aqui, A Sã Doutrina, uma perspectiva pentecostal clássica, ele foi publicado pelas edições Bernard Johnson. É um livro que, dentro da lição que nós estamos estudando esse trimestre, poderá de alguma forma ajudar os irmãos. Pelo menos dos 10 temas semanais, os irmãos poderão encontrar subsídio aqui. Inclusive tem um capítulo sobre a doutrina da igreja. Sim. Mas tem capítulos também sobre ordenanças que nós vamos ver. No próprio capítulo sobre a doutrina da igreja fala sobre ordenança, tem um outro sobre adoração e louvor que tem a ver com culto, enfim. Poderá em muito ajudar os irmãos. Sobre o culto e elementos e liturgia que está dentro da lição, antes de qualquer coisa, é importante dizer o seguinte: quando nós lemos o Novo Testamento, a partir da fundação da igreja em Pentecostes, como já foi falado, inclusive na fala do pastor Renato, ele menciona que, e na lição bíblica, que alguns outros, nem todos os teólogos concordam que a igreja nasceu em Pentecostes. E alguém pode ter ficado curioso de saber, então, e os que dizem que não nasceu em Pentecostes? Vão dizer que a igreja nasceu onde? Entre outros lugares. Inclusive, uma lição bíblica antiga trouxe uma posição diferente, onde o comentarista, alinhado com outros teólogos, afirmavam que a igreja nasceu na cruz, porque também é um evento futuro em relação a Mateus 16. Eu me alinho ao fato de que a igreja nasceu no dia de Pentecostes sem problema nenhum. Mas o que acontece após a fundação da igreja, o nascimento da igreja, quando a primeira comunidade cristã ali em Jerusalém começou a se reunir, e depois avançando pelas epístolas do apóstolo Paulo, nós percebemos o seguinte: nós não encontramos no Novo Testamento uma normatização sobre a ordem litúrgica de um culto.
nós encontramos os elementos de um culto, nós vamos citar aqui esses elementos. E que elementos devem estar presentes num culto? Mas a disposição deles e o tempo que cada um desses elementos precisam ter no culto, a Bíblia não normatiza. Isso é uma questão local, é uma questão da cultura local. Cada igreja compreende e entende isso de uma forma diferente, de maneira que, contanto que os elementos bíblicos do culto estando no culto, a ordem que eles vão aparecer e o tempo dado a cada um é uma questão muito, muito local, histórica e local e cultural. Qual o propósito ou os propósitos do culto? Nós encontramos em 1 Coríntios 14, 26, nós lemos aqui um texto que para mim é fundamental. Praticamente o capítulo 14 de Coríntios trabalha culto, o culto, a ordem no culto, o propósito do culto, os elementos do culto. E em 1 Coríntios 14, 26, que é um texto também citado na lição bíblica, nós lemos: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Então, o contexto aqui é do culto. Cada um de vós tem salmo. O salmo fala do aspecto do louvor e da adoração no culto. E talvez não seja por acaso que começa com salmos, porque o culto sempre teve como objetivo primordial a adoração a Deus. Mas ele continua: tem doutrina. A doutrina tem a ver com o momento da palavra, da ministração da palavra no culto. E, obviamente, enquanto os salmos têm a ver com aquilo que nós entregamos a Deus, a doutrina tem a ver com aquilo que Deus entrega para a gente. Na adoração, nós damos a Deus o que trouxemos para Ele. Na edificação ou através da doutrina, nós recebemos de Deus o que Ele tem para a gente. Falávamos aqui em off uma questão também que se escuta muito. Qual a parte mais importante do culto? A parte mais importante do culto é o culto todo. É o culto Aleluia. todo. É o culto todo. Se a gente afirma que a parte mais importante do culto, essa minha afirmação é polêmica, mas a gente reproduz ela historicamente e talvez não reflete sobre ela. Se a gente afirma que a parte mais importante do culto é a palavra, e em detrimento da adoração, como assim? Se o propósito primordial de todo ajuntamento, acima de tudo, é promover a glória de Deus e adorar a Deus. Todo culto é importante, toda parte do culto é importante. As orações são importantes. O ofertório que foi agregado ao culto, provavelmente ao longo da história, a ministração da palavra, a adoração, tudo é importante no culto. Falávamos aqui ainda em off que nós temos o hábito de dizer o seguinte: irmãos, agora chegou a hora da palavra. Ninguém se mexe, ninguém fala, ninguém conversa. Mas pode falar antes? Pode se mexer antes? Pode se movimentar antes? Não. O culto é solene do começo ao fim. A adoração é um momento solene, a oração é um momento solene, a pregação é um momento solene. Então, todos os elementos do culto são importantes. Obviamente, para esse momento, enquanto igreja militante, enquanto estamos aqui, há uma importância da palavra para nossa edificação, que é um segundo propósito do culto, associado à adoração. O culto tem como objetivo a adoração a Deus, através dos salmos, edificação através da doutrina. Então, enquanto a igreja milita, ela precisa da palavra para a edificação. Mas após o arrebatamento da igreja, no culto eterno, na adoração, na eternidade, nós estaremos já com o próprio Deus, que não nos falará por mediadores, não se comunicará conosco por mediadores, e a adoração estará lá presente. O louvor, a adoração estará lá presente. Então eu considero que todos os elementos do culto, e em especial adoração e ministração da palavra, são de igual importância. Nos dois, Deus está no centro. Ele está no centro da nossa adoração, ele está no centro da nossa dependência. Da nossa adoração, quando ministramos a ele louvor,
cânticos e está no centro da nossa dependência quando dele dependemos para sermos edificados, para nos alimentarmos através da palavra. Então, propósitos: adoração a Deus, edificação da igreja. E aqui eu concluo com uma contribuição fundamental do pentecostalismo, do movimento pentecostal. O movimento pentecostal resgatou um terceiro elemento presente no culto do Novo Testamento, que ao longo da história da igreja foi sendo extinto, principalmente a partir do momento em que a igreja passou pelo processo que nós chamamos de institucionalização. Quanto mais organizada a igreja foi ficando ao longo dos séculos, menos dependente do Espírito ela se tornou. E isso refletiu no culto. Percebam que eu cheguei até a metade do versículo 26. Sim. Que fareis, pois, irmãos, quando os ajuntais, cada um de vós tem salmos e tem doutrina. Mas não só tem salmo e doutrina. Há muitas igrejas hoje que só tem salmo e doutrina, porque elas são sensacionistas, não creem mais na operação do Espírito, como nos diz no Novo Testamento. Mas olha o que o texto diz na sequência. Tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então, os dons espirituais estavam presentes no culto da igreja do Novo Testamento. Então, o pentecostalismo resgata essa necessidade de edificação também e de adoração também mediante a ação dos dons do Espírito. Por exemplo, é possível, sem os dons espirituais, sermos edificados com a palavra. Mas se há aqui um relato dos dons, da presença no culto de revelação, de língua, de interpretação, é porque há essa necessidade também de contribuição dos dons espirituais presentes no culto para a edificação da igreja. E não somente para a edificação da igreja. Com os dons espirituais, nós também adoramos a Deus, porque entra os cânticos espirituais que entendemos como o cantar em línguas, por exemplo. Sim. Concluo. A adoração a Deus, a edificação, a adoração a Deus por meio do louvor, da música, de palavras que nem sempre fazem parte da música. Eu posso adorar a Deus e louvá-lo sem música. Eu faço isso no culto quando eu digo glória a Deus, aleluia. Eu estou adorando sem música. E adoro e o louvo também com música. A edificação da igreja através da doutrina, da exposição da palavra e dos dons espirituais. Sim. Então, aqui Paulo resume com esses propósitos, objetivos principais, a adoração a Deus e a edificação da igreja. É possível usar o culto para efeitos de evangelização? Sim. Sim. Mas pode estar de alguma forma subentendido aqui, mas não enfatizado aqui. Porque a ênfase aqui em 1 Coríntios 14 como um todo é a adoração a Deus e a edificação da igreja. A presença de não crentes no culto propicia a oportunidade deles serem também alcançados pela pregação, pela exposição da palavra. É errado realizar cultos com foco evangelístico? Não. Campanhas evangelísticas, cultos fora e dentro da igreja com objetivo evangelístico, não há nada de errado. A pregação do evangelho ela pode acontecer dentro do templo, mas deve acontecer principalmente e primordialmente fora do templo, fora das quatro paredes do templo. Então é importante destacar isso. Se a adoração a Deus e a edificação da igreja continuar através desses elementos em nosso meio, nós estaremos vivendo ou praticando o culto segundo os princípios e os fundamentos bíblicos para a realização e para o propósito de um culto. Muito bom. Pastor Renato, me permita mais uma provocação. Aproveitar o pastor Altair, suas produções literárias. Pastor, o senhor falou sobre elementos que foram incorporados, resgatados, e elementos que fazem parte aí do nosso culto. Dentre eles, a bênção apostólica. O senhor tem uma palavrinha para nos dar sobre a bênção apostólica?
A bênção apostólica, ela, no contexto assembleiano, ela foi incorporada aqui dentro da nossa realidade. Eu me lembro muito bem de um culto onde o pastor Isaac introduziu a bênção apostólica em Abreu Lima, aqui em Abreu Lima, pastor Isaac Martins Rodrigues. Final da década de 80, início da década de 90. Em suas viagens pelo mundo e por outros estados no Brasil, ele viu a bênção apostólica como parte do culto e foi introduzido. Eu não vejo dificuldade para a questão da presença da bênção apostólica no culto, por uma razão que eu acredito que os estudiosos da palavra vão concordar comigo. Onde é que nós encontramos as bênçãos? E não existe um modelo só de bênção apostólica. Deixe-me, por exemplo, e eu concluo isso, eu estou com a Bíblia aberta ainda em 1 Coríntios. Uma vez eu dei a bênção apostólica assim, os irmãos ficaram esperando o resto. Assim como 1 Coríntios 16, 23 e 24. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ponto. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Mas vamos deixar o amor de Paulo de lado. Vamos voltar para o versículo 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Ponto. O que é isso aqui? A bênção. É uma bênção. Uma das fórmulas de bênção. Então, a primeira coisa que eu tenho a falar sobre bênção apostólica. Não existe só aquele poder. A graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus. Aquela talvez seja mais completa, mas não é a única. Não é errado usar. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Está aqui. Paulo usou. O que justifica a presença da bênção no culto? As cartas, as epístolas eram lidas no culto. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo não é só uma leitura individual, é uma leitura congregacional. Então, a bênção apostólica se fez presente no culto através da leitura das epístolas. E depois foi incorporada como elemento litúrgico. Então, há fundamentação bíblica para se proferir bênção apostólica no culto? Há. Agora, o outro problema que desdobra a discussão é quem pode ministrar a bênção apostólica. Sim. Em teoria, os apóstolos, mas na história da igreja, os sucessores, os pais da igreja, os bispos, etc., vão ministrar a bênção apostólica. A história da igreja revela isso. Nos dias de hoje, de igreja para igreja, há uma diferença de interpretação nesse sentido. Por exemplo, há igrejas onde presbíteros não podem ministrar a bênção apostólica. Só quem pode são os ministros, os pastores e os evangelistas. A pergunta é, mas por quê? Isso daria um debate bom. E isso daria um outro debate. Por que no nosso contexto assembleiano evangelistas podem e presbíteros não? Quando da perspectiva bíblica, presbíteros, bispos e pastores são a mesma coisa. Nós diminuímos a autoridade do presbítero e aumentamos a do evangelista. Isso que eu estou falando gera desconforto. Eu já escrevi sobre isso. Não existe fundamentação bíblica para o evangelista ter uma autoridade acima da do presbítero. Eles cooperam com dons distintos. E o presbítero bíblico, ele tem a função pastoral. Depois como um bispo, enfim. O que aconteceu foi isso. Em algumas assembleias no Brasil, para quem não sabe, não existe mais a figura do evangelista como membro do corpo ministerial. O irmão pastor Zé Gonçalves vai falar dessa diversidade de governo de igreja. Porque essas igrejas, Assembleias de Deus no Brasil, ligadas à nossa convenção geral, compreenderam que havia um equívoco nessa ordem hierárquica, e o evangelista tem a sua função e tem o seu papel,
mas não nos termos que talvez a maioria hoje ainda mantenha. Então, o presbítero não pode participar da reunião de ministros, mas o evangelista pode. Qual é a função do evangelista? Evangelizar. Qual é a função do pastor? Cuidar da igreja. E do presbítero? Cuidar. Qual é a função do pastor? Ensinar a igreja. Do presbítero? Ensinar também. Então não tem distinção no Novo Testamento, porque são a mesma coisa, são termos sinônimos. Pastor, bispo, presbítero, muda ali a função, a responsabilidade, posição, etc. Mas, enfim, quem pode dar a bênção apostólica? Um caso que o pastor Roberto sempre conta, um diácono pode dar a bênção apostólica? Não pode, porque ele é diácono. E se ele tiver uma ação pastoral na igreja? Ele pode ser autorizado a dar? No que macula a bênção apostólica isso? Então são questões, sabe, que talvez Jesus volte e não se chegue a um consenso. Cada igreja, enfim, deve respeitar a forma com que a outra compreende, mesmo não concordando, mas respeitando. Mas existe, sim, uma série de coisas em torno... Você provocou e dá bem provocado em termos da bênção apostólica que, infelizmente, nós não falamos de forma unânime. Não temos a mesma visão em termos de Assembleia de Deus do Brasil sobre a questão, gerando todas essas dificuldades. Dentro de um mesmo Estado, um presbítero pode ministrar a bênção apostólica naquele ministério, naquela igreja específica, e na outra não pode. Enfim, por aí. Justamente por no Novo Testamento não ter aquela normatividade. E aí as igrejas interpretam, né? Vai muito da interpretação. Se fosse ao pé da letra do Novo Testamento, ao pé da letra, só quem ministrou bênção apostólica foram apóstolos, foram os escritores das epístolas. Sim. Então, ao pé da letra, a bênção apostólica ficaria restrita só para os apóstolos. Nem a gente ia ministrar. Aí teria que criar a bênção pastoral, a bênção presbiteral e a bênção evangelística. É verdade. Eu acho, pastor, que o que o senhor está abordando aqui, o interessante é que os irmãos que nos assistem compreendam essa diversidade de interpretações e, como o senhor bem colocou, respeite a divergência, a diferença de posição. Eu acho que o grande problema existe quando existe uma sacramentação desse entendimento sem uma base bíblica doutrinária. Aí é que se cria um problema. Sim. Mas quando se entende essa divergência cultural, regional, dessa forma equilibrada, é importante. Aqui está diferente, mas qual é a base bíblica que rege? Se for reger da forma que o pastor acabou de colocar, está todo mundo fora do conceito da bênção, né? Verdade. Isso é importante. Esses temas são temas que, evidentemente, nos fazem pensar. E já pegando o gancho, né, de quem poderia ministrar a bênção apostólica, aí nós entramos nas ordenanças. Há 2 lições sobre ordenanças. E nós não temos uma visão sacramentalista, não é, como o cristianismo romano, que estabelece ali 7 sacramentos. Nós, biblicamente, está lá em nossa declaração de fé também das Assembleias de Deus, editada pela Convenção Geral e pela nossa casa publicadora, e nos credos locais, nós entendemos como evangélicos que o Senhor Jesus deixou 2 ordenanças, não são 2 sacramentos, são 2 ordenanças para a igreja, é a lição 9 e a lição 10 desse trimestre, que trata sobre batismo e ceia do Senhor. Nesse movimento de desigrejados, cada pessoa abre a sua igreja, cada pessoa é a igreja, não é? Como é que fica a questão da aplicação das ordenanças? Nós vamos observar que a pregação apostólica era seguida de batismo, né? Os discípulos, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, vamos observar que os discípulos entendiam que a pessoa creu, foi batizada. Nós vamos observar muitos relatos em Atos de pregação seguida de batismo em águas. É a ordenança de Cristo, né? E a aplicação da ceia do Senhor. Então, nesse contexto que nós estamos vivendo, é importante também citar um pouco disso. Eu queria a participação de Gastone, explicando para nós quem pode ministrar. Eu creio que a questão da ordenança do batismo e da ceia é claro, na visão cristã evangélica, mas é necessário estar na igreja? Eu posso chegar na minha casa, comprar um pão, consagrar ele,
compro o vinho e eu mesmo ali ministro a ceia para mim mesmo, eu mesmo me batizo, né? A gente vai ver que até Jesus vai seguir, né? Vai ficar lá na fila lá para ser batizado por João Batista, né? Jesus ministra a ceia. Então até Cristo cumpriu as ordenanças que ele mesmo estabeleceu. Gastone, por favor. Obrigado, meu pastor. Eu vou seguir a continuidade de provocar aqui os nossos convidados, viu? Até porque nem sempre a gente tem esse formato. É verdade. E vamos aproveitar o máximo possível. Nosso pastor Luiz Gustavo, nosso pastor está aí aqui presentes. Mas, tentando responder ao pastor Renato de forma muito simples, com 2 textos nós respondemos aí, tanto para o batismo quanto para a questão da ceia do Senhor. Tá? Quanto ao batismo, Mateus 28, 19, e está justamente no texto áureo da lição. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, a recomendação já tinha sido dada muito antes até da instituição igreja criada no Pentecostes. Então, a gente já tinha ali a ordenança. Como foi tocado já no assunto e comentado aqui em off, aproveitando aqui a expressão do pastor Otaí, comentado aqui em off, sobre a questão de sacramentar. Então, batismo é ordenança. Então, tem muita gente que acaba fazendo do batismo um sacramento. Se não for batizado, não vai ser arrebatado, não vai para o céu, não vai para as bodas do Cordeiro, não vai para isso ou não vai para aquilo. Tá? Então tem muita gente se confundindo quanto à questão da ordenança. E, é claro, né, como eu disse que vou provocar aqui os nossos companheiros, até porque tem muita coisinha no tocante ao batismo que é polêmico. Batismo de crianças. Na nossa lição, nós temos um pouco para comentar sobre a questão do batismo por aspersão. O nosso escritor, ele trata sobre sacramento, ele vai falar também sobre equívocos que foram acrescentados na interpretação da questão do batismo e que o batismo, ele é símbolo. Então, comentado já também sobre nós somos batizados já no Espírito Santo quando entramos, e aí o pastor Taí colocou muito bem sobre a questão de fazer parte da igreja local, fazer parte da igreja universal, fazer parte do reino. Então, é necessário essas compreensões. E o bom dessa lição é que ela vem permeando com as outras, conversando com as outras, dialogando entre as lições. Você vai poder fazer, querido professor, esse vai e vem com as lições, trazendo conceitos que já foram estudados e avançando um pouco mais. E aí, no quesito de Santa Ceia, pastor Renato, nós temos um texto, e justamente em Coríntios, permita ler aqui para os irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, ele vai comentar sobre a ceia e traz algumas considerações. Na igreja de Corinto estava havendo um certo desconforto sobre o cear, né? E Paulo precisou trazer algumas orientações. Dentro dessas orientações, também a questão de permanência no fazer. Né? Então, Mateus 26, a partir de 26, nós temos Jesus instituindo essa Santa Ceia, que na epígrafe os irmãos não vão encontrar o nome Santa Ceia, é comum nos escritos bíblicos, é de quem está escrevendo a Bíblia A, a Bíblia B, a Bíblia C, mas que compreendemos a instituição dessa ceia. E justamente em Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26, Paulo faz questão de dizer: porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Então, a continuidade dessa ordenança. O Senhor Jesus ordenou, a igreja, por sua vez, dá essa continuidade. E é claro, não é? Trazendo aí as questões mais polêmicas, e a gente volta aí na lição, e você pode fazer esse vai e vem nas lições, não é? Então, sobre organismo, organizações. Então, tem igrejas que a Santa Ceia ela já é no domingo para todos que chegam na congregação. Já tem igrejas que, para poder ter acesso à Santa Ceia, é preciso descer as águas batismais, é preciso ter um cartão de membro. Então, tem muitas situações que serão precisas, né, colocar para os irmãos de que estão sendo associadas vamos voltar àquela palavra, professor? Ao logocentro, não logos. Né? Então, o logocentrismo. Né? Então, mas a instituição... Ou a logolatria. A logolatria. Né? Então, ao marketing da congregação, da estampa, do design, do nome que tem a instituição. Mas que, biblicamente, nós vamos encontrar não só o Senhor Jesus estabelecendo a ordenança e a igreja do Senhor Jesus dando a continuidade na execução até que ele venha. Fico aqui deixando os nossos companheiros para comentar, até porque dentro dessas questões em que nós vamos trabalhar com organizações, o nosso pastor Altair Germano tem produções literárias sobre isso e, é claro, pode trazer muito mais contribuições para nós e para você que está nos acompanhando, é claro, que vai poder melhorar muito mais a sua aula. Então, fica aqui os nossos companheiros para poder ajudar nessa compreensão, pastor, de batismo e Santa Ceia. A ceia tem uma coisa interessante, é essa coisa litúrgica também. Nós temos os elementos da ceia, né? Do pão, o vinho. E com base na interpretação que se faz, ou na ênfase que se dá à leitura do texto bíblico, eu vou dar um exemplo aqui, Abreu e Lima, João Pessoa. Abreu e Lima, nós pegamos o cálice e tomamos imediatamente. E João Pessoa se espera para tomar. Tanto que quando os obreiros de Abreu e Lima, ou clientes, vão para João Pessoa, geralmente passam por essa dificuldade. Eles recebem o cálice, bebem, depois ficam com o cálice vazio na mão e percebem que todos os demais irmãos não tomaram o cálice. Aí você fica com vergonha e tenta disfarçar. São detalhes assim que a Bíblia não trata desses Sim. detalhes e que não afeta a questão da importância dos elementos. Então, esses detalhes são detalhes, como outros detalhes do culto, de forma geral, existem essas pequenas diferenças, mas nada que comprometa a essência da coisa. Sim. O que não pode é descaracterizar o propósito da ceia, mas a liturgia, né? Talvez a questão do cálice, eu acho que como aqui foi um dos primeiros que adotou o cálice individual e já estava muito próximo de tomar o cálice único, então a pessoa tomava logo para repassar para o outro. Então eu acho que herdou essa ideia também de, mesmo tendo individual, mas tomar logo, né? Talvez ficou essa mentalidade. A questão da ordenança, eu estou aqui com o meu livro aberto, no capítulo que trata sobre a igreja, e eu faço uma citação da nossa declaração de fé, que diz o seguinte: são duas as ordenanças da igreja, o batismo em águas e a ceia do Senhor. Rejeitamos, diz a nossa declaração de fé, o termo sacramento e usamos a palavra ordenança do latim ordo, fileira, ordem. Tanto o batismo em águas como a ceia do Senhor foram instituídas por Jesus para que fossem observados pela igreja. Essas ordenanças não transmitem qualquer poder místico ou graça salvífica, mas são um rito simbólico universal pessoal que apontam para a verdade centrais da fé cristã. Sacramento já foi introduzido, que passa a ideia de que aquele evento transmite uma graça de Deus, né? O batismo transmite alguma coisa, um favor de Deus, os elementos da ceia transmitem, mas nós não encontramos fundamento bíblico para isso. Encontramos biblicamente, nossa declaração de fé está alinhada a isso, que são eventos simbólicos, são ritos simbólicos. Então, muito cuidado, por exemplo, às vezes nós falamos o seguinte: olha,
Quando você comer desse pão e beber desse cálice, você pode ficar curado. Pode. Mas não necessariamente por causa do pão e do cálice. Você pode ficar curado antes de fazer isso, depois de fazer isso, depois que terminar o culto, antes do culto. Então, quando você transmite para o pão e o cálice poder curativo, você está usando linguagem sacramental. Então, costumamos ouvir isso, mas precisa ter cuidado. Você pode ser curado na hora que comer o pão, você pode ser curado na hora que beber do cálice, mas não por causa do pão e do cálice, por causa da fé no Jesus que cura. Sim. Na hora que você come, ou antes ou depois de comer. Muito bom isso. Verdade, concordo totalmente com o pastor. Sobre a questão do batismo, voltando à questão sacramental, os pedobatistas, né, que batizam crianças, eles vão defender também a ideia da necessidade de batizar a criança por conta de transmitir graça. Se a criança não for batizada, ela não é salva. Então, tanto o batismo quanto a ceia são dois pontos muito ricos nessa discussão, quando introduz a ideia de sacramento, e que, como a nossa declaração, a questão da ceia, parece que é Zwinglio, né, na história da igreja, que vai defender a questão do simbolismo, né? Lutero tem aquela ideia da consubstanciação, a transformação do símbolo, o corpo está presente. A igreja romana vem com a transubstanciação, que torna-se literalmente substância, e nós discordamos totalmente disso, porque a gente não vê base nessa questão. Exato. E é importante chamar a atenção que a prática do batismo e da ceia está envolvida com a igreja local. Há um teólogo que defende, eu acho interessante, que tanto o batismo como a ceia terminam sendo testemunhos públicos. E através do batismo, eu testemunho publicamente que sou do reino, né? Que sou regenerado. Não serei regenerado porque estou descendo das águas. Porque nós que somos pentecostais, nós temos essa capacidade, às vezes até involuntária, ou inconsciente, de sacramentalizar, né? De glória que você vai descer as águas, Jesus pode lhe batizar ali. Ele pode? Pode. Assim como pode batizar na fila, pode batizar depois, é claro. Mas nós não podemos estabelecer que a água vai ser o meio de transmitir a graça, não é? Então, nós temos muito, às vezes, esse misticismo, né? E devemos ter esse cuidado. Mas eu não estou sendo batizado para ser regenerado, mas estou confessando publicamente que em Cristo fui regenerado, sou salvo, tenho um compromisso com Deus, né? Estou no reino, como falamos aqui, com o pastor Otaí no começo da lição. Então, publicamente, eu estou dando esse testemunho, que entrei no reino. A ceia do Senhor já é um testemunho público de que eu permaneço no reino. A ceia do Senhor é um ambiente de comunhão. Foi inserida apontando para o sacrifício de Cristo na cruz, mas também para demonstrar a comunhão que nós temos com Deus e com os irmãos, né? Então, é por isso que lá na ceia do Senhor, sempre, talvez no espaço da ministração da palavra ou até na ministração dos elementos, né? Perdoe seu irmão, esteja bem com seu irmão, você não pode cear se não estiver em comunhão, né? Porque, evidentemente, aquela ceia ali de 1 Coríntios 11 estava dentro do contexto da festa do amor, né? E ela demonstra, é claro, essa comunhão. Então, em maior escala, em termo mais genérico, quando eu ceio, quando eu participo, eu não vou à ceia para comer pão, nem para beber vinho, até porque no contexto original a quantidade do pão era até maior. Hoje é simbólica. Até uma vez na pandemia, na igreja onde nós estamos, o pão é feito por irmãs, né? Nós não compramos, as irmãs servem. E uma vez a irmã fez um pão, fez muito pão. Então, para não sobrar, eu pedi aos irmãos para partir um pedaço maior. Os irmãos se assustavam porque eu disse no microfone: irmãos, é para vocês se deliciarem um pouco mais, né? E desfrutar, porque a irmã tinha feito com muita alegria, mas é símbolo. Então, nós não estamos indo ali para comer, nós estamos ali para demonstrar a nossa comunhão. Então, todo crente precisa, sim, dar esse testemunho público de que entrou no reino e de que permaneceu no reino. E aí, colocamos aqui um ponto de exclamação, um sinal de alerta. Uma pessoa que se diz estar no reino, mas por anos evita ser batizado, não estou pronto, não, eu não quero. Isso acende um sinal de alerta. Uma pessoa que desceu as águas, confessou publicamente que está no reino,
mas não frequento o culto de ceia, não estou preparado, eu não devo. Isso também acende o sinal de alerta. Nós precisamos, Cristo ordenou e precisamos cumprir essas ordenanças, mas no contexto congregacional, né? Senão todo mundo aí vai batizar todo mundo, cada um vai ministrar a sua própria ceia, mas a ceia eu demonstro comunhão não só com Deus, mas sobretudo também com a congregação, não é, queridos irmãos? Então, também entra aí mais uma prática da igreja, um tema que hoje é polêmico, rende até causas na justiça, e aí nós falamos da lição 8, que é a lição que trata sobre disciplina, a aplicação da disciplina. A disciplina é eclesiástica, não é isso? Que são encaminhamentos de correção que Jesus confiou à igreja. E eu gostaria da participação do evangelista Gustavo em nos ajudar a entender um pouco essa autoridade que Deus confia à igreja para aplicar a disciplina. E nesse tempo que nós estamos vivendo, né, que tudo é constrangimento, eu não posso expor, não posso falar, biblicamente, o Senhor nos autoriza a expor certas questões disciplinares, não é? E biblicamente, Jesus ele nos ensina a etiqueta da disciplina, não é? E eu queria que o senhor falasse um pouco justamente nisso. Quando aplicar essa disciplina particular, quando aplicar essa disciplina de maneira mais pública dentro da coletividade da igreja. Começo aqui apresentando na leitura bíblica em classe, na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Esse texto já é suficiente para demonstrar que a realidade da aplicação da disciplina, de fato, no momento presente não vai gerar alegria, né, naquele que está sendo penalizado, vamos usar o termo simbolicamente aqui. Mas o resultado final é um resultado de justiça, é um resultado pacífico. A Bíblia Sagrada vai trabalhar a questão de disciplinar, de corrigir, desde o Antigo Testamento. Nós vamos ver lá no livro de Deuteronômio, questão da orientação dos pais aos filhos. A gente vai ver isso com muita força, Salomão transcrevendo essa questão no livro de Provérbios. Inclusive, tem um texto aqui que, há alguns dias atrás, nós trabalhamos ele na congregação, no culto de doutrina, Provérbios 23, 13 e 14, o comentarista vai trazer esse texto. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. A expressão fustigar com vara fala sobre causar ferimento. Então veja como a palavra é pesada aqui. Salomão está tratando a ideia de causar ferimento, mas está dizendo, mesmo causando o ferimento, o resultado maior não é o ferimento causado na correção brusca do pai para com o filho, mas é a questão de livrá-lo do inferno, porque ele vai compreender que ele só foi corrigido por conta de uma transgressão. E eu dei um exemplo sobre a ideia de transgressão, mostrando que há uma cerca demarcando um limite, e o limite estabelecido para que ele não seja ultrapassado. E nesse limite, muitas vezes, quando você tem um limite demarcado, às vezes o seu percurso aumenta. E quando se abre um caminho em um limite ou na demarcação que foi dito ali, você não deve passar, porque ali está demonstrando a proteção de um grupo, a preservação de um território. Mas se você abre um caminho onde não tem, para tentar encurtar o caminho, a pessoa que está transgredindo, ela vai ter o impacto da transgressão, mas ela vai abrir precedente para que outros digam, olha, abriu-se aqui um caminho mais rápido, então vamos passar por aqui. E o comentarista vai deixar claro que uma das questões, não é a primordial, mas uma das questões da aplicação da disciplina é exatamente de demonstrar aos demais que não devam seguir o mesmo exemplo. A disciplina vai demonstrar exemplo de justiça e correção para frear o comportamento do pecado. Ou seja, se alguém cometeu um erro e foi corrigido, os demais pensarão duas vezes antes de tentar dizer, vamos aproveitar a facilidade que nos for aberta, porque tal membro do grupo cometeu uma transgressão, mas abriu um caminho mais curto. Então vamos conduzir por esse caminho.
E o texto bíblico vai deixar claro que não é assim. Um outro ponto é que a honrar a pessoa de Cristo como sendo o cabeça da igreja, que é santo. Se um membro do corpo ele entrar num estado de corrupção, vou dar um exemplo bem baixo aqui, bem simples, uma unha encravada. Uma unha encravada está lá embaixo no pé. Mas o resultado, se não tratado desse problema, pode gerar um problema mais grave para todo o corpo. Então, é um membro do corpo, é uma parte do corpo que é tratada para que haja saúde no corpo como um todo, certo? Então, a ideia da santidade do corpo por completo. A gente trabalhou muito essa ideia, que acho que em um momento foi tratado no sentido de dizer assim, eu sou a igreja. E esse termo está incorreto. Nós somos a igreja, porque nós somos membros de um corpo. A igreja não é um membro, a igreja é o corpo. Então, quando um membro adoece, esse membro tem que ser tratado. Nós vamos ter, assim, a questão do que Paulo trabalhou lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, um episódio que parece ser muito traumático, e eu não vou nem entrar aqui nas minúcias, né, do texto, quando ele fala lá que a igreja de Corinto tornou-se temporariamente tolerante para alguém que estava em fornicação e não foi tratado, não foi tirado. Paulo vai usar um termo pesado ali sobre entregar a Satanás, mas que depois a sua alma teria salvação. Enfim, eu não quero entrar nesse detalhe aqui, mas Paulo está dizendo que a igreja não pode ser tolerante ao pecado. Isso é usado contra a igreja hoje. A igreja é intolerante. Aí se distorce o conceito de intolerância. Mas a igreja não pode tolerar o pecado. A igreja de Tiatira foi repreendida pelo Senhor porque tolerava. Não é? Uma mulher que lançava o tropeço diante dos homens de Deus, usado aquele termo Jezabel, que lançava tropeço para se prostituir. Então a igreja não pode tolerar o pecado. Agora, essa ideia de não tolerar não fala da questão de uma condenação pessoal. Nós toleramos pessoas, exato, não toleramos práticas. Práticas, e exatamente as práticas erradas das pessoas. Aí vem a questão da visão disciplinar e institucional. Né? A gente comentava aqui em outro momento essa questão do princípio doutrinário, porque o texto lá da orientação da Santa Ceia vai tratar de disciplina, né? Sobre aqueles que estão indignos de estarem participando. Isso também é um ponto de divergência hoje no meio, né, pentecostal e outras raízes teológicas. Os reformados também interpretam diferentemente essa questão. Mas o que é interessante aqui, o pastor Renato tratou um ponto interessante sobre hoje haver, às vezes, causas judiciais por conta de um entendimento referente à exposição, a danos morais. E a gente precisa levar em consideração, em primeiro lugar, o princípio bíblico doutrinário, a correção para o mantimento da santidade da igreja, a orientação daquele que errou ser corrigido, porque não é aqui uma punição condenatória. Vamos exterminá-lo, vamos arrancar a sua raiz, que não vai ficar nem raiz nem ramo. Não é nessa ideia. A priori, não. E a gente até vai encontrar casos nesse ponto, né, que são casos muito extremos. A igreja tem o papel de trabalhar para evitar o extremo, mas a igreja tem autoridade bíblica de corrigir, para consertar, para a edificação do corpo como um todo. O ponto interessante aqui, que eu quero concluir a fala nesse sentido, é as instituições, a igreja como instituição, ela tem também o seu papel de seguir uma legislação, um regimento interno. Então a gente também tem a questão de aplicar uma disciplina quando há quebra de um regimento, de uma cláusula do regimento interno, isso é aplicado uma medida administrativa. E existem instituições que não têm um regimento interno. Uma igreja que é uma instituição, alguém alugou um salão e colocou como igreja. Né? E muitas vezes porque o regimento interno está alinhado ao direito que a Constituição dá para as entidades religiosas terem o seu regimento interno e amparados pela lei de fazerem inclusão ou até a exclusão de membros quando eles quebrarem o regimento interno. Está dentro da Constituição. E os membros das instituições devem ter esse entendimento. Hoje, eu acho que a questão de vir tentar criar um problema judicial para a igreja está baseado na insubmissão, sim, na resistência, que é algo muito comum no meio do povo de Deus propriamente tido. Assim como existia lá no passado para o povo de Israel, que foi por diversas vezes chamado de povo de dura serviço,
que não se rendia, que não curvava a cabeça. Então, quando há insubmissão e resistência, às vezes há a ideia de querer transformar o ato disciplinar, que é amparado primeiramente pelas escrituras, mas também pelo regimento interno, que está debaixo da Constituição, está submetido à Constituição, que dá direito às instituições religiosas de fazerem isso. Então, às vezes é a questão de distorcer o propósito. Agora, quando a instituição exerce de forma não periciosa a ideia de causar o dano moral, aí já vai incidir num contexto de tudo que eu só estou falando aqui, porque o direito que as igrejas têm como instituição, como organização, de exercer disciplina pelo princípio bíblico e legal, não dá o direito de uma exposição da pessoa. Aí isso já vai ferir algum princípio constitucional que vai dar margem. Então é preciso que a igreja pense bem e haja dentro do parâmetro doutrinário e do parâmetro legal, porque aí ela está cumprindo tudo o que tanto a Bíblia quanto a lei rege e lhe dá o direito de fazer. Sim. É muito bom porque o próprio Senhor Jesus, né, e os apóstolos vão elucidar essa ética da disciplina, da aplicação da disciplina. E tem um texto que é muito bom, que é Mateus 18, quando o Senhor Jesus mostra essa ética, como ela deveria ser executada, a partir do versículo 15, orientando que se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então, a disciplina aqui particular. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se não ouvir, faz o quê? Aí vai continuar o processo de disciplina. Versículo 16. Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Esse é um princípio judicial que Jesus está trazendo para uma vertente espiritual. E se não as escutar, verso 17, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que é considerar alguém como gentio e publicano? É excluir do reino. Né? Então, a igreja ela também tem autoridade de exclusão, mas a fala do nosso querido pastor é muito interessante. Se a igreja tem meios de tratar para evitar a exclusão. A exclusão não é uma pena sumária. Há tratamentos e para se chegar a esta pena, sei lá, capital, poderíamos falar assim, evidentemente, a pessoa que passa por isso, ela vem aplicando uma postura de resistência, de rebeldia, uma pessoa quanto mais, e evidentemente ela está amparada, a igreja está amparada a tomar essa decisão. Infelizmente hoje o que acontece é uma distorção. Quando há algum pecado, quando há alguma divergência, parece que as pessoas aplicam essa linha ética de Cristo ao contrário. Primeiro se diz a toda a igreja, depois os 2 ou 3 mais próximos. Isso aí é relacionado o quê? Não está sabendo não, vou te contar. E por último, o envolvido fica sabendo, mas irmão, você expôs a situação todinha e não falou comigo. Então, quebra-se a ética ministerial, a ética disciplinar bíblica, que o próprio Cristo ensinou, por isso talvez a gente hoje sofre tantas dificuldades. Se aplicarmos o padrão ético disciplinar que Cristo institui, primeiro trato individualmente, de maneira particular, secreta, e em muitos casos ali se resolve. Se não resolveu, a gente vai para testemunhas e depois leva para toda a igreja. Se não houver reconciliação, aplica-se exclusão. O que você está falando, Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, e isso vai fechar com chave de ouro, o seu comentário agora, a partir do verso 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vós, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O que é que Paulo está dizendo? Corrija, mostra o dano que foi feito, mas perdoe-o, console-o, para que ele não se sinta destruído, destituído do corpo, mas que fora necessário a correção e que ele sinta o vosso amor através do perdão. Que bênção. Que bênção. Pastor, permita fazer só uma colocação rápida. Normalmente, quando eu dou aula de ética cristã, inicio justamente com Gálatas 2, trazendo o episódio
de Paulo, né, de certa forma enfrentando Pedro. E o episódio, há um desgaste para a comunidade apostólica a ponto de ser necessário um concílio, pastor, lá em Atos 15. Né? Mas aqui, justamente em Gálatas 2, Paulo percebe a necessidade de corrigir uma atitude de Pedro e não esperou. Vamos ali no gabinete pastoral para a gente conversar. Então, ele já expõe o que coloca-se em Gálatas 2 de dissimulação. É o que hoje nós usaríamos a palavra falsidade, hipocrisia, mas de dissimulação. A situação tomou uma proporção tão grande que foi preciso que a comunidade apostólica fizesse uma reunião, né, para discutir o assunto. Embora o assunto principal fosse a questão da circuncisão, mas o que levou foi justamente a correção no meio Pública. do povo. Né? Então, é esse momento que o nosso pastor tem colocado, é a necessidade de corrigir. Vai provocar dores. Não tem para onde. Quem é que gosta de ser corrigido? Seja no privado, seja no público. Ninguém gosta. Vai provocar dores. A dor ali ela foi tão intensa que quem sentiu não foi só o Pedro. Barnabé também sentiu dor. Paulo também foi incisivo com o Barnabé. Então, o povo sentiu a dor. Então, vamos conversar esse negócio aqui, porque não dá para ficar sendo repreendido na frente de todo mundo, não. Vamos chegar num consenso. Talvez o pastor tenha material sobre isso, mas a necessidade do concílio, em Atos 15, de se falar sobre circuncisão, é provocado pela vergonha que Pedro passa, de ser repreensível, é a palavra utilizada. Uhum. Ele era repreensível. Então, a disciplina ela é necessária. Eu não estou dizendo que é importante. Importante muita coisa é. Estou dizendo que é necessária para a igreja do Senhor Jesus. Sim. Uma questão que precisa ser muito considerada é o tempo de disciplina. O tempo pode tratar de muitas coisas, mas não trata de tudo. Eu acredito que uma das necessidades nossas na aplicação da disciplina é o acompanhamento do disciplinado. Porque o indivíduo peca e aí nós criamos uma tabela de tempo associado ao tipo do pecado. Você está afastado da atividade da igreja por 3 meses. Mas quem garante que naqueles 3 meses o indivíduo está curado? Aí nós temos um método. Vamos ficar observando, vamos ficar de olho nele. E aí a gente fica de olho nele, mas a gente não se aproxima dele, não conversa com ele, não procura saber como ele está se sentindo em relação ao pecado que cometeu. A gente deduz e que a não reprodução daquele erro naqueles 3 meses deduz que ele ficou curado. E por vezes ele volta às atividades sem nenhuma conversa, só com um anúncio no culto administrativo. A restauração do indivíduo não implica simplesmente deixá-lo de fora de algumas atividades. Isso pode ser uma ferramenta disciplinar, pode, mas quando se tem o alvo de restauração, é preciso chegar junto, é preciso conversar, dialogar, para saber de fato como está a alma daquela pessoa. Então, um filho adolescente, de repente o pai pega ele acessando um site pornográfico e diz para ele: você vai passar tanto tempo sem computador. E pronto. Passou o tempo, agora você pode voltar. Se o pai naquele período não conversa com o filho, não conscientiza o filho, quem garante que assim que o menino voltar a ter acesso ao computador não vai reproduzir os erros? Então, o processo de disciplina envolve essa maior proximidade, esse acompanhamento. Se a gente fala de pecado como doença da alma, você vai no médico enfermo e, dependendo da gravidade da enfermidade, o médico diz: você precisa voltar aqui para ser acompanhado até a total cura
da enfermidade. Que o Senhor nos ajude a entender isso e que os nossos disciplinados não sejam apenas excluídos, mas sejam excluídos é o ponto máximo, né, da coisa, né? Quando todas as outras possibilidades não sejam apenas castigados, afastados, mas de fato sejam tratados e cuidados. Muito bom. Por daí a necessidade do ato congregacional, frequentar cultos, diálogo, né, olho no olho. Então, acontece muito que a pessoa entra em disciplina e aqueles 3 meses ela fica lá no arraial dos leprosos, né, fora da cidade. Então, só aparece agora no culto administrativo, onde vai oficializar o perdão. E tem outra coisa interessante, né, também, que evidentemente o pastor falou, que é acompanhar o processo. Podemos observar até estatisticamente, a gente não faz esse acompanhamento, mas se fôssemos fazer estatisticamente, veríamos que, na maioria dos casos, as pessoas que foram disciplinadas sem esse tratamento, esse acompanhamento, elas foram reincidentes naquele pecado, naquela fraqueza, né? Infelizmente. E há muitas pessoas que não entendem isso, esse tratamento. Outra coisa interessante é o perdão. A pessoa confessa publicamente. Aliás, a pessoa peca e se arrepende, e talvez ora a Deus, muitas vezes vem para o gabinete pastoral chorando, arrependido de fato, não é? E se ela ora e confessa, a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Possivelmente Deus lhe perdoa ali. A disciplina é um ato pedagógico onde Deus também está ensinando a congregação e não só a pessoa, né? E por vezes, nós não podemos também nos apropriar como Deus de dar àquela pessoa. Nós estamos dando perdão. É claro que Jesus diz, quem liga na terra está ligando no céu. A igreja tem esse poder, né, de confirmar este perdão de Deus, mas quem concede este perdão é o próprio Deus. E às vezes, na aplicação da disciplina, nós tomamos o lugar de Deus para conceder àquela pessoa. Nós é que estamos dizendo quando ela está bem ou não. E nós devemos ter cuidado, porque nós somos instrumentos de Deus, mas não somos o Deus dos instrumentos. Meus irmãos, que lição rica. Observem aí, vocês estão acompanhando, que nós nem falamos de todos os tópicos, nós nem conseguimos percorrer todas as lições, porque senão seria um dia de programa, né? Tem muitos outros assuntos aí importantes, mas conseguimos elencar aqueles assuntos que formam a espinha dorsal desta lição. E terminamos comentando, fazendo diferenças sobre missão da igreja, que é a lição 5, a diferença entre organismo e organização, que é a lição 6. Falamos aqui de algumas imagens bíblicas da igreja, né? Principalmente a do corpo. Então, de maneira panorâmica, conseguimos percorrer aqui e também de maneira sintética esta lição. Nossa gratidão ao pastor Altair que sempre que pode estar contribuindo com a escola dominical de nossa igreja, não só da nossa, mas de todo o Brasil. Nossa contribuição também ao evangelista Gustavo, que também tem contribuído com o ensino da palavra, e Gastone, onde nós estamos mais próximos, rotineiramente, né, pois fazemos parte aí da liderança geral da escola dominical. Gratidão a toda a equipe da mídia, na pessoa do pastor Jailson Trajano, que nos dá todo este suporte tecnológico para que esse material alcance vocês. Por gentileza, coloque nos comentários de onde você nos acompanha e seja um instrumento de Deus compartilhando esse material, que com certeza vidas serão edificadas em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. A contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.